Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mude um Hábito. Eu, Rafaela, de volta com a minha grande amiga Thaís. Hoje a gente trouxe um tema muito importante, presente em muitas famílias brasileiras, enfim, muitas famílias no geral, que é a obesidade infantil. E para isso a gente trouxe uma médica muito especial, a doutora Amanda Coelho, endocrinopediatra, que vai discutir esse tema com a gente, trazer curiosidades e tirar as dúvidas mais frequentes que a gente encontra por aí. E vou passar agora para a Thaís. Então, doutora, para a gente começar, queria conhecer um pouquinho mais de você, da sua história, onde se formou, sobre você mesmo. Primeiro, agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e contar um pouquinho sobre a minha história, Eu tenho 39 anos, eu me formei na Faculdade de Medicina de Marília, na Unimar, em 2010. Trabalhei durante 2 anos na estratégia de saúde da família, quando eu fiz uma pós-graduação nessa área, E nessa oportunidade, eu já comecei a ter certeza que eu queria pediatria. Porque eu trabalhava numa área que tinha bastante, nascimento, bastante criança, e aí fui me apaixonando. Aí eu fiz pediatria na Faculdade de Medicina de Marília, na FAMEMA. Trabalhei também durante 2 anos lá, na parte de emergência, no pronto-socorro. E depois, durante um período, eu conheci um trabalho muito legal aqui na cidade de Marília, que é o CAUIM, que é o Centro de Atendimento à Obesidade Infantil. E nesse período que eu tive certeza que eu gostaria realmente de atuar na parte de endocrinologia pediátrica. Então, fiz uma prova na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMERP, e graças a Deus deu tudo certo, que foi onde eu concluí minha subespecialidade. Aí depois retornei para Marília, trabalhei vários anos aqui no HC, no HC2, na Faculdade de Medicina de Marília também, na FAMEMA. E aí, durante esse período, a gente fazia ambulatório de obesidade, de diabetes infantil, todas as áreas, crescimento, puberdade. Então, a nossa área é uma área, extremamente atual, que recebe atualizações constantes por conta das questões de pesquisa, da parte genética, para a gente entender melhor como também os fatores ambientais influenciam na nossa rotina e para a gente escolher realmente melhores hábitos, como é o tema aqui do nosso podcast. Porque a gente sabe que as doenças crônicas, que são aquelas que mais impactam a mortalidade e o risco de doença ao longo da nossa vida, elas tem um impacto muito grande das questões da nossa rotina de exercício, da nossa rotina alimentar, até mesmo da rotina de sono, Os hábitos da gente ter exposição ou não à tela, tudo isso influencia bastante a saúde infantil. E aí, a nossa especialidade tem a honra de poder acompanhar isso bem de perto. Sem dúvida. E você é de Marília, doutora? Eu não sou de Marília, Não? Eu nasci no interior do estado de São Paulo, acho que o puxado aí vai aparecer um pouco, numa cidade que chama Auriflama, fica perto de Araçatuba. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu acho que eu já passei quando eu morava em Três Lagoas. A gente passava voltando por Araçatuba e talvez passava... Já ouvi esse nome. Então é ali perto. Legal. E é uma cidade, muito querida, Mas tem 15 mil habitantes. Então, em 2005, quando eu conheci aqui a cidade de Marília, já decidi, vou morar aqui e vou fazer minha faculdade aqui. Então, foi dando tudo certo, Durante um período também eu atuei na Unimar como assistente de ensino. E a gente fazia uma disciplina sobre essa questão de acompanhar as famílias, na unidade de saúde, para a gente poder fazer prevenção, Trabalhar realmente com essa questão de ajudar as pessoas a entenderem que no próprio dia a dia a gente consegue melhorar a nossa saúde e nem tudo são questões, às vezes, de medicamento, Às vezes é a gente trazer uma informação de qualidade para que a pessoa possa ter condições de escolher de forma mais consciente ali no dia a dia dela. É verdade. E para a gente entrar no tema do nosso podcast, o que é considerado obesidade infantil e qual a diferença do sobrepeso? Sim, super importante essa pergunta, Quando a gente vai fazer uma avaliação da criança, na consulta pediátrica, a gente usa curvas de crescimento. Não sei se vocês já viram, E a gente tem uma curva que chama IMC para idade e sexo, O IMC, então, é uma continha
continha que a gente faz, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí, a gente tem uma classificação que ela é baseada, assim, antes dos 5 anos e após os 5 anos. Então, a gente pode usar o percentil ou o Z-score, né? Então, usando o Z-score aqui de referência para o nosso bate-papo, a gente percebe, assim, entre 2 e 3 desvio padrão, né? A gente vai ter ali, para menor de 5 anos, um risco de sobrepeso. Mas quando essa criança passa dos 5 anos, esse mesmo ponto de corte, esse intervalo, ele já vai representar obesidade para os maiores de 5 anos, tá? E aí, acima de 3 desvio padrão, é obesidade para os menores de 5 anos. Mas para os maiores já é uma obesidade grave. Entendeu? Então, o que a gente costuma falar? Que antes dos 5 anos, às vezes a gente percebe assim, como se fosse uma inércia terapêutica, né? Ah, mas é só um sobrepeso. Mas a partir do momento que a criança passou a completar mais de 5 anos, aquilo ali já vai classificar uma obesidade. Então, na nossa área, a gente costuma usar até um intervalinho antes, que é entre 1 e 2 desvio padrão, para a gente já colocar risco de sobrepeso. Então, a gente já começa a trabalhar com a família nesse sentido. Olha, vamos já, né, ter algumas mudanças para impactar, para a gente nem evoluir. Só que o que nós estamos observando na prática, né, de todos os colegas que atuam com a saúde infantil, que a obesidade mais grave, ela tem acontecido cada vez em idade mais precoce. Então, esses níveis, né, igual eu falei, acima de 3 desvio padrão, a gente tem recebido as crianças cada vez mais cedo com essa alteração, quando a gente vai acompanhar na curva. E isso é um pouco preocupante, porque existe um conceito que é a janela de oportunidade, né? São aqueles primeiros 1000 dias. Começa na gestação, é um tema muito apaixonante isso, porque vai chegar até na questão, assim, da epigenética, né? São conceitos bem legais. Então, esses primeiros 1000 dias, como é a nutrição materna, né? Como foram o acompanhamento do IMC da mamãe, né? A alimentação, a parte nutricional, as vitaminas que foram usadas durante o pré-natal e depois os primeiros 2 anos de vida, tá? Então, nesse momento, já existem até estudos mostrando, né, que agravos, por exemplo, perda de alguém na família, né? Situações de coisas assim graves no ambiente, por exemplo, uma enchente, né? Todas essas situações, elas vão agregar risco para doenças crônicas no futuro. E aí, durante esses primeiros 1000 dias, existe uma janela bem importante para a gente poder orientar como seria legal, né, a chegada dos nutrientes e a gente conseguir prevenir o estabelecimento de um IMC alterado, por exemplo. Aí depois a gente já vai pensando mais ali nesses primeiros 5 anos de vida, né? Essa primeira infância como um todo também é muito importante. Com certeza. Eu ia até fazer... A minha pergunta que eu ia fazer era se o número de crianças com obesidade aumentou nos últimos anos. Nos últimos anos, acredito que sim, mas você pode responder com mais certeza pra gente. É assim, nos últimos 10 anos, né, na última década, a Organização Mundial da Saúde viu um aumento muito importante, né, de 10 vezes. E alguns dados que a gente tem agora, eles usam uma projeção, assim, do intervalo de 2020 a 2035. Então, nesse período, existe uma curva ascendente em 100% a nível mundial, tá? E hoje, né, se a gente for considerar assim, só para ficar mais objetivo no nosso país, então os dados mostram que 3 a cada 10 crianças nesse intervalo de idade de 5 a 19 anos, elas têm alteração do IMC, tem algum valor de excesso ali de peso, tá? Então, esses dados realmente estão crescendo não só no nosso país, mas no mundo como um todo, né? E em relação à população adulta, a gente sabe que 1 a cada 4 brasileiros apresentam excesso de peso atualmente, tá? Nossa, muita coisa. Sim, e essa projeção, né, para 2035, ela também considera que o Brasil vai ocupar o 5º lugar num ranking mundial de países com essa prevalência, né, de excesso de peso. Então, a gente precisa conversar sobre isso, quanto é importante ter espaços como o que a gente conseguiu aqui, né, através da Unimed,
Por quê? Porque essa doença, ela vai aumentar o risco de complicações, né? Como o diabetes, a pressão arterial, a alteração do colesterol, tanto o colesterol ruim como a diminuição do colesterol bom, né? E na criança, a complicação que a gente vê, assim, mais comum é a esteatose hepática, que é a presença de um jeito mais fácil de gordura na região ali hepática do fígado, né? Então, a gente percebe, assim, que são doenças vistas em grande proporção na faixa etária adulta, mas que também já estão comprometendo as nossas crianças. Sim, Tá? com certeza. E como que é feito o diagnóstico da obesidade infantil? Em geral, a gente considera, por exemplo, recentemente teve uma atualização do guideline que guia esse diagnóstico em adultos, né? Porque às vezes a gente percebia que a pessoa não tinha uma alteração tão grande do IMC, mas quando você fazia uma bioimpedância, um exame para avaliar a presença, né, da massa gorda ali, você já via índices diferentes. Na criança, a gente usa bastante o IMC, que é esse índice que a gente explicou no início, e a gente também precisa considerar a circunferência abdominal. Tá? Mas assim, a confirmação mesmo do diagnóstico é clínico. É a avaliação ali, anamnese, pesar, medir e colocar nessa curva de referência para idade e sexo, né? Sim. E aí a circunferência é importante por quê? Porque a gente percebe que a circunferência na criança ela não pode ultrapassar 50% do valor da estatura. E aí, quanto maior essa circunferência, esse índice, a gente faz um índice. Se ele é maior que 0,5, né, meio ponto, para qualquer idade ou sexo, a gente também tem uma associação com maior risco de ter esses achados, que a gente costuma falar que é uma síndrome metabólica, né? A circunferência abdominal aumentada, combinada, por exemplo, com uma glicemia de jejum, que é o açúcar no sangue alterado, ou um triglicerídeos aumentado. Então, a gente vai acompanhando esses fatores de risco. Em menores de 10 anos, a gente não pode falar do diagnóstico de síndrome metabólica, mas a gente já começa a fazer um monitoramento desses fatores de risco para prevenir a instalação mesmo, né? Porque a síndrome metabólica é uma porta para todas as doenças que aumentam o risco cardiovascular. E hoje a gente precisa olhar para esse risco cardiovascular cada vez mais cedo, né? Doutora, quando que mudança alimentar deixa de ser suficiente e aí começa o uso de medicamentos? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque na pediatria, a gente tem, assim, uma grande preocupação quando precisa entrar com algum medicamento. Então, várias classes de medicamentos, a gente tem uma idade, a partir daquela faixa etária ali, a gente pode usar ou não, tá? Mas o que a gente tem percebido é que quando você faz um acompanhamento regular, muitas vezes você pode prevenir até mesmo o uso de medicações. Mas quando é necessário, não tem problema. São classes bem seguras, né? Bem estudadas a nível, assim, mundial. E hoje a gente tem tido uma evolução muito grande na disponibilidade de classes para a pediatria. Então, vamos colocar um exemplo. Pacientes, às vezes, que estão acima daquele 3 desvio padrão, que eu falei, que é uma obesidade mais grave, né? A gente, às vezes, não precisa deixar chegar, né, naquela situação para a gente colocar uma medicação. A gente tem que combinar com a família, conversar com a família, né? Se eles têm essa abertura para a gente começar um plano terapêutico que inclua a medicação. Então, às vezes, tem uma alteração da glicemia. A gente vai ter que considerar também algum medicamento para já abordar, tá? E nunca abrir mão da mudança do estilo de vida, né? Que inclui esse acompanhamento multidisciplinar. A gente precisa muito olhar para a alimentação com a ajuda da nutricionista, fazer um plano, né, de atividade física, incluindo ali o olhar do educador físico. Por quê? Porque tudo isso soma um suporte que a família precisa para colocar em prática no dia a dia essas mudanças, né? A mudança do hábito, ela acontece. Isso é certeza, mas a gente precisa também estruturar
para que a família consiga colocar em prática e manter essas novas atitudes, né, no dia a dia. É uma mudança familiar, né? Diferente de quando é um adulto que vai mudar sozinho, assim. Eu moro sozinho, preciso fazer minhas coisas sozinha. Mas em casa, com criança, é mudança de todos, né? Exatamente. Acaba tendo que ser. E quando a gente fala de medicações, né, recentemente vocês estão acompanhando toda essa discussão sobre as canetinhas, né? Que na verdade a gente nem gosta de colocar esse termo, né? São medicações extremamente, assim, eficazes, né, e seguras, mas para criança a gente tinha liberação até um curto período atrás, a partir de 12 anos. E aí o ano passado a gente teve liberação de uma das classes a partir dos 6 anos de idade. Nossa, diminuiu Contemplando então, né, essa questão que eu falei para vocês, que o IMC mais alterado ele tem acontecido em faixas etárias mais precoces também, tá? Mas a gente sempre organiza, né, um plano de cuidados para que a gente consiga entender melhor qual é o problema ali que está acontecendo e interferir de um jeito que favoreça a mudança, tá? Doutora, e quais as principais causas da obesidade? Ela tem um fator genético? Essa pergunta também é muito interessante, né? Então, o excesso de peso é uma doença complexa, né? Multifatorial e poligênica. O que significa isso? Que a gente tem, hoje em dia, um conhecimento de mais de 600 genes que estão relacionados ao controle do metabolismo. Então, essa questão de como eu sinto fome, qual é o horário que eu tenho mais fome, né? A questão de quando eu me sinto saciado, tudo isso é uma rede complexa de genes trabalhando ali para que a gente tenha essas sensações. A parte, assim... Que loucura nosso corpo, né? Muito interessante, né? Então, essa parte genética é extremamente importante, porque a gente sabe que quando ambos os pais têm também essa alteração do excesso de peso, chega a aumentar 50% o risco de chance da criança também ter essa alteração, tá? Mas os fatores ambientais, eles estão, assim, intimamente ligados com a manifestação da doença, né, nos seus diferentes graus. E esse ano, a campanha, né, da Federação Internacional de Obesidade, ela coloca pra gente a importância da gente olhar os sistemas em que a gente vive, né? Eu tava até conversando com a Rafa antes da gente começar, que, por exemplo, em regiões mais periféricas, a gente tem uma oferta 22 vezes maior de alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura. Então, na verdade, hoje a gente precisa olhar para esse impacto, né, do meio ambiente. Por quê? Porque também nós estamos vivendo situações de emergência, né, como as enchentes, e tudo isso também vai cursar com maior índice de excesso de peso, pela própria dificuldade de acesso a alimentos de melhor qualidade nutricional. Tá? Então, hoje a gente precisa trabalhar com políticas públicas, né, como a rotulagem, que a gente acabou de acompanhar, né? Falei pra doutora como isso mudou nos últimos tempos, esse Exatamente. rótulo de alimento. Isso, então essas organizações, né, que estudam o impacto das mudanças no ambiente para a gente conseguir ter um melhor controle das doenças crônicas, elas têm trabalhado várias iniciativas governamentais para que a gente melhore o ambiente, favorecendo também o estilo de vida mais saudável, o movimento no dia a dia, a atividade física, dentro do espaço mesmo onde a gente está vivendo, né? Para que a gente tenha maior chance de melhorar o nosso estilo de vida de forma mais natural possível. Gente, que já é difícil para um adulto. Inclusive, eu comecei a academia. Gente, doutora, isso é uma saga pra gente. Que maravilhoso. Que a Thaís, desde que a gente faz o podcast, em todo episódio, óbvio, mude um hábito. Então, em todos os episódios, tem atividade física é essencial na vida de qualquer pessoa. Convite. Um grande convite. E aí, todos os episódios, até não tinha nada a ver com o tema da vida dela. Tinha atividade física. Então, agora, gente, pra quem acompanha o nosso podcast, eu comecei, olha o todo exemplo. mundo pode mudar um hábito. Isso que é legal. uma alegria pra nós. Vou até fazer um Importante. corte. Vou falar pro Thiago. Thiago, faz um corte que a gente vai publicar. Thaís começou. O que você começou, Thaís? Academia mesmo. Aí, muito bem. Aí, Isso é muito importante. A recomendação que a gente tem, né, aproveitando o que a gente conversou, é que a gente faça 1 hora de atividade física, cerca de 5 vezes na semana.
tá? Então, Deu não, uma luta não é pra uma mim. coisa, né, pra gente já fazer assim de cara, mas a gente organizando um pouquinho, Dá a gente certo. consegue, né? Acho que o mais difícil é a alimentação. A Pra alimentação muito mim é o difícil. mais complicado, que eu adoro comer uma bolacha, um salgadinho, É? refrigerante. Ah lá, os alimentos ultraprocessados. Sim. Eu sou Mas- o tipo de pessoa, desde criança, eu nunca fui de comer nada disso. Não? Nunca fui. Só que eu trato desde os 7, 8 anos hipotireoidismo. Então eu sempre tive problema pra emagrecer. Assim, eu nunca passei do que eu tô hoje, por exemplo, de peso. Mas eu nunca fui a criança de comer nada ultraprocessado. Nunca gostei. Em casa nunca teve, nem porque minha mãe não deixava. Eu nunca gostei mesmo, bolacha, essas coisas. Só que não consigo diminuir o meu peso. Incrível, nunca consigo. Mas também é falta de atividade física. Eu faço pouco tempo. Mas eu vi que você tá fazendo. E tô você fazendo. percebe, né, que cada pessoa tem uma facilidade e uma dificuldade, Sim. né? E que isso é intimamente ligado à nossa rotina. Então, quando você faz o acompanhamento, a gente percebe que fica mais fácil olhar para todas essas questões e potencializar tudo aquilo que a gente precisa organizar. Então, por exemplo, essa questão que você falou, eu acho que a alimentação é o mais difícil. A gente precisa ter estratégias de planejar. Então, às vezes, durante a semana você não vai conseguir mesmo fazer. Mas se no domingo você já separar todos os seus alimentos ali na in natura, salada, fruta, você já deixa lavadinho e as porções organizadas na geladeira. Durante a semana você vai ter uma melhora muito mais rápida e fácil de ser mantida a longo Sim. prazo, entendeu? Como a doutora falou, eu já vou aproveitar o gancho e eu queria trazer o programa que a gente tem no Espaço Viver Bem. Então, para quem tá assistindo, agora eu vou falar diretamente com vocês. No Espaço Viver Bem, que é a uma unidade de serviço da Unimed Marília, nós temos o programa Crescer Saudável, que é um programa voltado diretamente a crianças. Então, ele tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha nutricionista, psicólogo, educador físico e algumas outras que acompanham e trabalham para essa melhora de rotina, né? Então, eles trabalham com a criança desde o início, com a criança e com a família também. Então, para quem é beneficiário da Unimed, tem interesse, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas também tem mais informações nas nossas redes sociais também, no site da Unimed Marília também tem, de como se inscrever, como participar. É um programa muito interessante, muito leve, muito bem trabalhado com as meninas do Espaço Viver Bem. Então, conheça mais o programa, tenho certeza que você vai gostar. E indica também, se você conhece alguém que precisaria, enfim, que precisa conhecer, apresente o programa, que é muito interessante mesmo. E a saúde mental? Quanto que a obesidade infantil impacta na autoestima da criança? Isso é um tema bastante, assim, delicado, né, Thaís? E é importante a gente pensar desde os termos que a gente conversa, né? Em família ou nos espaços de tratamento, como a gente se refere, né? A gente hoje em dia evita falar a obesidade, né? A criança tem obesidade. A gente fala, existe ali um excesso de peso, né? Por quê? Porque esse termo obeso foi muitas vezes usado de uma forma, assim, ruim no dia a dia, né? E a gente percebe muitas situações também de bullying na rotina escolar. Então, os pacientes às vezes vão fazer uma atividade física, eles têm um pouquinho de dificuldade para iniciar ou para acompanhar, e aí às vezes fica um pouquinho, né? Vamos falar, isolado em relação aos outros colegas. Tem gente que já tem até uma rotina ali de atleta, né? Então, a gente precisa criar também espaços para conversar sobre isso. E uma das campanhas da Sociedade Brasileira, né, de Endocrinologia e também da ABESO, que faz um trabalho muito importante sobre a doença da obesidade, é exatamente sobre isso. Como a gente se refere, como a gente conversa, né? E eles até orientam nos guidelines que a gente, quando vai abordar na consulta com a família, que a gente peça licença para conversar sobre isso, né? A gente pode falar, então, sobre essa questão do excesso de peso e sempre colocar assim, olha, em relação à altura hoje, essa medida do peso está alterada, entendeu? E não, nossa, é muito grave esse excesso de peso, né? Obesidade mórbida, essas coisas a gente precisa tomar bastante cuidado, porque a forma como a gente coloca a informação impacta também a saúde mental do paciente e da sua família, tá? Com certeza.
Eu vou puxar pro lado das escolas já, você até já deu uma comentada. O papel... Qual é a importância do papel da escola, né? A gente fala sobre merenda, sobre lancheirinha, escolas que não tem lancheira, né? Enfim, queria que você falasse um pouquinho o papel da escola nesse assunto. Olha, nas rotinas de atendimento, a gente procura sempre conversar sobre como tá o lanche, né? Tem até mesmo situações que a criança fica a maior parte do dia na escola, né? Sim. Que tem período integral de educação. Então, a gente costuma perguntar qual a frequência que leva o alimento ultraprocessado, igual a gente estava comentando, né? Com a Thaís. Por quê? Porque o alimento de pacote, né? Quando ele é muito industrializado, ele tem adição de substâncias ali como gordura para dar um sabor mais acentuado ou até mesmo para conservar. Sódio, né, em grandes proporções. Então, os colegas da Nefro, eles sempre comentam com a gente, nossa, se a gente pegar uma pessoa, né, que tem um consumo muito grande de ultraprocessado, ele tem um aumento de excreção de sódio muito grande, né? E aí você começa a ter as doenças, as complicações associadas. Então, quando a gente fala da lancheira, as colegas nutricionistas podem até orientar com uma forma mais, assim, eficaz, né? Mas a gente deve sempre priorizar 3 grupos, tá? Existe até um material sobre isso, da Abeso, né? Para orientar as famílias nessa montagem da lancheira. Então, a gente pega sempre, assim, uma fruta, tá? Qualquer fruta da preferência da criança, né? A gente sempre deve pensar qual é a afinidade que a criança tem para aceitar aquele grupo de alimento, tá? A gente tem também a importância da proteína, então sempre pegar algum alimento que represente uma proteína. Então vamos pegar um iogurte, né? A gente coloca, por exemplo, um morango, que é uma fruta, e aí a gente coloca um grão. Então vamos colocar uma granola, tá? Ou então uma aveia. Então esse tipo de alimento, você vê, até o iogurte pode ser comprado lá no supermercado, mas ele é minimamente processado, ele não é ultra processado, né? E como a gente aprende a fazer essa identificação? A gente olha o rótulo, o primeiro ingrediente que aparece é o que vai ter em maior quantidade naquele produto. E existe também uma dica que eu gosto bastante de usar no consultório, que é um aplicativo chamado Desrotulando. Ele foi desenvolvido por uma equipe de nutricionistas, é muito legal porque você escaneia, né, o código de barra do alimento. Que legal. É bem interessante. Eles têm página também no Instagram, se quiser marcar o @ deles, vai ser bem legal. E aí você vai ver uma nota de 0 a 100 para esse produto, tá? Além de dar essa nota, então, quanto mais próximo ali de 100, é melhor a classificação nutricional. Então, é um alimento de maior qualidade, né? Quanto mais perto de 0, tá bem assim longe do ideal. E aí ele vai colocando para você ali quais são os fatores que você precisa identificar nesse alimento. Então vamos dar um exemplo, ketchup, né? Que às vezes a gente coloca nas comidinhas. Se você for avaliar na descrição ali, o que mais vai ter é o conservante, é o sal, né? A gordura. Então, você vai entendendo por que aquilo ali não é uma boa opção no dia a dia, tá? E você vai substituindo. Ele até tem, assim, uma sugestão no finalzinho. Prefira tais escolhas, né? Legal. Então, é muito legal. Eu uso bastante no supermercado, né? No mercado agora O dia inteiro lá assim. Sim, Vou passar horas e no às vezes mercado. alimentos que você tem o costume, você fala, nossa, mas eu gosto tanto disso. Aí quando você vai avaliar, dá um impacto. Você fala, nossa, mas a nota é 30, por exemplo. Será que eu não posso trocar? E aí quando você troca, você percebe que existe ali, assim, uma melhora até, né? Para criança, a gente considera muito impacto também no paladar. Porque quando você come, por exemplo, um alimento muito adoçado, você tem dificuldade de achar que é saboroso uma fruta, por exemplo, que às vezes não tem, né, tanto sabor adocicado. Sim. Então, a gente considera também esse impacto que é difícil, né? Crianças que têm dificuldade alimentar também, né? A gente procura evitar. E aí, você vai fazendo trocas de um jeito mais leve no dia a dia. Sim. Doutora, e escola que tem merenda, muitas vezes tem o profissional por trás, né? Sim. Que auxilia, isso é muito bom. Sim.
a maioria das escolas conta, né, com um nutricionista responsável. Não sei nem se isso é uma obrigação, na verdade, da escola ou se não. Acredito que sim. Tem que ter um cardápio, né, balanceado e adequado ali para aquela faixa etária. Inclusive, quando tem restrição, por exemplo, alergia da proteína do leite, também tem um cuidado especial em relação a isso. E a nível de iniciativa do Ministério da Saúde, né, do governo como um todo, existe o programa voltado para alimentação nas escolas, né? E esse programa conta, inclusive, com critérios para que a gente use parte do dinheiro, né, da verba, para comprar o menos possível alimento ultraprocessado e que a gente consiga incluir cada vez mais alimentos in natura, por exemplo, de famílias que produzem ali no local mesmo, para incentivar a agricultura local e a gente conseguir ter um alimento de alto valor nutritivo mais fácil ali para a rotina das crianças, entendeu? Doutora, e o uso excessivo de telas? Hoje a gente vê que as crianças adoram uma televisão, ela contribui com a obesidade? Isso, com certeza. Alguns estudos, Thaís, eles já colocam um aumento de 42% no risco, né, de excesso de peso quando a criança permanece além de 2 horas por dia, tá? Gente, é muita coisa. É muito impactante. E a gente tem que somar todos os períodos de tela, né? Porque às vezes é o celular, às vezes é o videogame, a TV, e sempre evitar essa exposição à luminosidade das telas nas 4 horas que antecedem o período de dormir, tá? Por quê? Porque a gente sabe que uma noite de sono, né, e para os guidelines são 10 horas de sono, que seria o ideal para a gente ajudar a diminuir o risco da obesidade. Então, para ter esse sono reparador... Dormindo, menos você come. E para ter esse sono reparador, a gente deve evitar essa exposição à luminosidade, né? Nessas 4 horas que antecedem o período de dormir. Então, é o que a gente fala. Se precisar ficar com o computador, às vezes até para fazer tarefa, né? Mas a gente precisa ter o cuidado. O ideal é menos que 1 hora por dia. Tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é menos de 1 hora. E a gente até pode tolerar até 2 horas. Na verdade, a gente evita, assim, né, essa questão da tela, deveria evitar antes dos 5 anos de não ter nada, né? Mas quando começa, o ideal seria no máximo 1 hora. E nunca permanecer o tempo todo com a tela. Então, intercalar pequenos momentos ali. Vai lá fora no quintal, brinca com uma bola, né? Atividade física ali aonde tá. Pula corda, faz uma caminhada, leva o cachorro pra passear. Coisas assim. Porque aí você não permanece um longo tempo ali naquela condição de sedentarismo. Entendeu? Eu fiquei pensando até no cuidado quando a gente tá com criança. Por exemplo, esses dias a gente tava com a minha afilhada também em casa. E enquanto a gente conversava, assim, nós todos, ela meio solta e a TV ligada o tempo todo. Aí você reparava que vira e mexe, ela tava assim, parada. Tá aí olhando, você trava, a criança tá parada olhando. Uma coisa né? muito importante, né, que a gente não pode deixar de falar aqui no nosso podcast, é a rotina na hora de fazer a refeição, né? A gente deve ter atenção plena no nosso prato. Entendeu? Então, a gente não pode comer distraído, porque isso atrapalha a sinalização da saciedade. Então, você começou a comer, faz aquela coisa, né? Tira o barulho. É importante você comer com várias pessoas, porque essa conversa, ela ajuda a você entender ali que você já tá se sentindo saciado. Não fixar em alguma coisa que tá assistindo, né? Mas barulho, né? Vai deixar a criança muito distraída. Ela não vai perceber de forma natural que ela já tá se sentindo cheia e não vai conseguir interromper aquela atividade ali do comer de forma natural. Isso é muito curioso. Nossa, isso eu não imaginava nunca. A gente tem que ter esse cuidado. Esse conceito, né? Atenção plena no comer, a gente trabalha cada vez mais isso no dia a dia, porque a nossa própria sociedade não tem atenção plena nas coisas, né? A gente tá sempre fazendo alguma coisa no celular e resolvendo outros problemas na rotina de trabalho mesmo, né? Então, eu costumo falar para os pacientes terem como se fosse um combinado ali em família, que a hora que for sentar para almoçar e jantar, a gente não vai ter permissão para colocar qualquer dispositivo eletrônico ali junto da gente. Doutora, partindo para outro tema que é uma curiosidade minha, na verdade. Cirurgia bariátrica para criança. Existe? Quando é considerada? Sim.
Recentemente houve uma resolução nova até do Conselho Federal de Medicina, né, atualizando outras 2 resoluções anteriores sobre essa questão, porque existia uma discussão bem importante qual seria, assim, o momento mais seguro para fazer a cirurgia bariátrica, né? Sim. E aí a gente tinha algumas questões relacionadas à maturidade óssea, à fase puberal. Então, existe uma indicação, né? A gente pode fazer acima de um IMC de 40, né? Ou existe até uma discussão acima de um IMC de 35, geralmente com comorbidades, né? Se já tem um diabetes, às vezes tem uma apneia, né? Ou alguma outra doença ali considerada uma complicação. Mas agora ficou assim um pouquinho mais estabelecido, em geral a partir dos 14 a 16 anos, tá? Mas antes a gente não tinha muito essa definição. Sim, era meio baseado no IMC? É sempre baseado no IMC, Sem né? a idade. Acima de 40, né? Mas a gente não tinha ainda uma segurança em relação à idade mínima para você poder indicar para o seu paciente. E hoje a gente sabe que o número de indicações é muito pequeno, perto do grande número de crianças que poderiam ter benefício em relação à cirurgia. Mas o que acontece? Às vezes, a gente não tem um tempo de acompanhamento, né, adequado para você conversar com a família e decidir ali em conjunto sobre a questão da cirurgia. Então, é muito importante que a gente tenha espaços para cuidar, né? Sim. Cuidar da criança e da família como um todo, porque o modo de vida ali de todos eles vai favorecer as mudanças. E aí, se realmente a gente perceber, né, que tem esses critérios colocados pela resolução do Conselho Federal de Medicina, a gente indicar, né, com um profissional especializado e para poder ajudar de prevenir até mesmo outras complicações. Doutor, uma curiosidade até minha para levar para minha vida. Ficar em jejum ou deixar de jantar ajuda em alguma coisa? Interessante essa pergunta, né? A gente tem, assim, um impacto, né, desses momentos de jejum prolongado em relação à restrição de calorias, tá? Então, a gente percebe, tem vários estudos ainda acontecendo, né, em relação ao jejum intermitente, mas o maior impacto realmente é a questão de você ter uma diminuição do quanto você consome de calorias, tá? Então, no dia a dia, assim, a gente não costuma falar, faz o jejum de tal horário a tal horário. O que é muito importante, né? Que a gente tenha a refeição do café da manhã, não pular o café da manhã. E um café da manhã que conte com proteínas, né? Sim. Com fibras, tá? Por quê? Porque quando você se alimenta bem no café da manhã, a tendência é que a fome, né, ao longo do dia, ela vai ficando um pouquinho mais, assim, vamos falar, fisiológica, tá? E quando a gente, às vezes, não dorme à noite, legal, né? Esse pico dos hormônios da fome, ele também fica muito alterado. E, às vezes, você pula o café da manhã porque você acordou tarde, mas você vai sentir uma fome muito maior no período da noite. E aí, você consome uma quantidade maior de calorias naquele período e logo vai descansar. Então, essa distribuição ao longo do dia das atividades, né, físicas e também das escolhas, é muito importante ser construída ali um plano de cuidados para que fique de uma forma mais equilibrada. Tá? Doutora, e pode oferecer alimentos light, diet para criança? Isso é uma pergunta interessante também, né? Por exemplo, quando a gente tem um paciente que tem diabetes tipo 1, às vezes a gente tem que colocar alguns alimentos diet, por exemplo, né? Que tem a redução do açúcar, tá? Mas a gente precisa entender melhor sobre esses termos, né? Então, o light, por exemplo, ele tem redução de 25% de algum dos componentes. Só que às vezes você reduz 25% de um e aumenta de forma proporcional, às vezes, a algum outro, e aquilo ali não tá muito entendido no alimento que você comprou, tá? Então, por exemplo, o zero, né? O zero não tem nada daquele nutriente em específico, tá? E aí a gente tem que ver no dia a dia da pessoa, né? Qual é a indicação para aquela refeição e principalmente considerar assim, será que vai ter um impacto nutricional mesmo para ele, esse alimento, né? Porque às vezes são alimentos que têm também um custo maior, mas que às vezes não vai trazer uma maior quantidade de proteína, uma maior quantidade de fibra, tá? E a gente às vezes só vai trocar ali, tira o açúcar, mas põe um adoçante. Então a gente precisa discutir isso dentro da dieta de cada paciente mesmo, tá?
Doutora, então a gente vai fazer agora um momentinho pra gente, chegando ao final do nosso podcast, de mito e verdade. Então a gente trouxe algumas dúvidas mais frequentes, talvez a gente já até tenha passado por isso no nosso bate-papo, mas eu vou ler de novo e você responde pra gente. Tá bom. Então vamos lá. Criança gordinha é sinônimo de saúde? De forma alguma, né? Mas a gente sempre precisa avaliar a curva, né, de crescimento, de IMC dessa criança para a gente responder com propriedade, Sim. tá? Porque a gente às vezes tem um paciente, vamos pegar nos primeiros 6 meses de vida, né? Em aleitamento materno E é quando às exclusivo. vezes fala, né? Ai, a criança tá tão bonitinha. Isso, e às vezes ele até tem ali situações que realmente ele tem uma curva de comprimento muito boa e tem um peso um pouquinho acima ali do comprimento dele, tá? Mas a gente sabe que o primeiro pico de adiposidade acontece aos 9 meses de vida. Então, a gente precisa olhar com muito cuidado para essa questão. Por quê? Porque às vezes a gente só olha, ai, que lindo, né? Que fofura, mas a gente precisa realmente basear em dados da anamnese, de um atendimento ali com essas informações da curva da criança. Tá bom? Perfeito. Suco natural é saudável e pode ser tomado à vontade? Ai, meu Deus, olha, as bebidas adoçadas em geral, elas causam, assim, bastante preocupação na nossa rotina de endocrinologista, né? Porque a gente pensa assim, para aceitar o suco é até mais fácil, né? Só que quando você come a fruta in natura, ela tem muito mais fibra, tá? E aí, não é porque é uma bebida natural que ela não vai ter uma grande quantidade de calorias também. Quando a gente fala em tratar, né, o excesso de peso, a gente precisa ter um déficit de caloria diário. Então, quando você troca, às vezes, um copo de suco por uma fruta, isso acontece. E você mantém e até adiciona maior quantidade de nutrientes, tá? Mas, e uma outra coisa, né? Antes, na própria puericultura, a gente falava para introduzir o suco, né? Quando começava a alimentação. Então, hoje a gente contraindica, não pode dar bebidas adoçadas, né? E nem suco in natura, por conta dessa questão de levar um ganho rápido. E depois a gente sabe também que é uma porta de entrada para outras bebidas adoçadas que nem serão naturais. Mas assim, os sucos industrializados em geral, sempre tomar um cuidado de ver qual é o componente ali. Se ele tem realmente a fruta, né? E preferir a fruta do que o suco. Que bebida que pode tomar? Água. Né? A gente sempre fala, leva a garrafinha de água, até porque a própria falta de hidratação no dia a dia, ela também gera uma sensação assim, como se a gente estivesse sempre com fome. Então, uma das coisas que as nutricionistas sempre vão orientar é a questão da ingesta hídrica adequada para a idade, tá bom? Perfeito. Cortar carboidrato ajuda no emagrecimento da criança? Olha, sempre que a gente vai falar, né, do cardápio da criança, num primeiro momento de organização, a gente começa trabalhando com as quantidades, né? Então, a nutricionista vai colocar ali qual é a quantidade ideal de arroz para aquela criança, tá? Mas a gente não precisa tirar. A gente sabe que dietas muito restritivas, elas não conseguem, assim, provocar uma mudança. Você precisa compreender o que é um alimento importante ali em cada refeição, né? E qual a quantidade ideal dele. Então, a gente também pode fazer trocas. Olha, hoje tem macarrão, eu vou comer o macarrão com arroz? Então, não, hoje a gente vai comer só o macarrão e metade do prato, né, são as folhas e os legumes, que eles são os mais esquecidos no dia a dia. Então, a gente lembrar do prato colorido, que ele é extremamente, assim, importante para a chegada dos nutrientes, né? A gente fala também que existem os 5 pontos da alimentação saudável. Então, todo dia, pelo menos 2 frutas, né? Isso é o mínimo do mínimo. Então, 2 a 3 frutas, pelo menos 2 legumes e uma folha, tá? Só para as pessoas guardarem, porque essas pequenas mudanças impactam demais. Às vezes você olha o seu pratinho, não tem nenhum verdinho ali, né? E lembrar dos grãos, eu sempre falo, gente, vamos colocar bastante grão, porque também representa uma oportunidade de chegar à proteína, né? Além de tudo isso, como a gente estava falando da importância dos sistemas, né, no ambiente que a gente vive, a gente sabe que um prato colorido, ele representa um caminho para a sustentabilidade, tá? Que é uma coisa super importante nos dias atuais, né? Certo. Doutora, toda criança com obesidade tem problema hormonal? Olha, em geral,
a gente vê assim, é uma pequena porcentagem das crianças que têm excesso de peso que representa alguma doença endocrinológica no sentido assim de ter, por exemplo, um excesso de hormônio do cortisol, tá? É assim, a minoria, né? A maior parte dos problemas de obesidade, ela está sendo desencadeada pelo excesso de calorias, então essa criança, ela cresce super bem, a gente já consegue identificar pela própria curva. E o que está existindo mesmo é um pouquinho de balanço energético positivo ali. Mas existem crianças que também têm a obesidade como consequência de distúrbios mesmo, doenças, né? Então, vamos pegar, por exemplo, uma doença hipotalâmica, né? Uma criança que teve algum tumor, né? Precisou passar por um procedimento. Ele pode evoluir com a condição do excesso de peso, mas por um desarranjo ali de condições hormonais na região hipotalâmica, né? Que é onde a gente tem o centro de controle da fome e da saciedade. Tá bom? Perfeito. Vou encerrar, mas não encerrar totalmente. Posso explicar? Nossa. Pode explicar. Doutora, no final do podcast, pra quem acompanha já sabe, a gente faz sempre um bate-bola rapidinho pra gente te conhecer um pouquinho melhor. E pra encerrar, antes da gente fazer, eu vou já agradecer por você ter aceitado participar do nosso podcast. É uma oportunidade, a gente sempre fala que o podcast Mude um Hábito é uma oportunidade de realmente mudarmos um hábito e passar a informação, né, pra quem tá assistindo principalmente. Vou passar pra Thaís agora fazer, então ela vai te passar uma perguntinha, não, uma palavra, e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Na cabeça. Tá Preparada? Preparada, vamos lá. Então vamos lá. Um filme ou série? Eu gosto de um filme que dei muita risada, que é Minha Mãe é uma Peça. É muito legal mesmo. Uma homenagem, né, ao Paulo Gustavo, mas assim, eu lembro que quando eu assisti, não consegui parar de rir um segundo. Muito bom. Então, acho que é um filme bem legal. Retrata um pouco, né, da realidade das mães. Sim. Uma comida. Uma comida que eu mais gosto é lasanha. Ai, que delícia. Um esporte. Um esporte, pilates. É o meu esporte, até esqueci de contar, mas faço karatê. Que legal! Ai, que legal. Recentemente, graças ao... Olha como é importante, né? A família. Ao meu noivo, que já é faixa preta, eu consegui colocar essa atividade no meu dia a dia. Que legal! Além do pilates, até agradecer minha professora, que pega puxado comigo e a gente percebe, né? Todo mundo tem essa dificuldade de incluir na rotina. Sim. Mas foi uma coisa muito boa, me ajudou bastante, liberar o estresse. E assim, a gente consegue ganhar muita qualidade de vida. Que legal! Que delícia. Um animal. E um animal é minha cachorrinha, que já não está mais entre nós, infelizmente. Ai, meu Deus. Um livro. Um livro, O Alquimista, do Paulo Coelho. Gosto muito desse livro. Acho Já ouvi muito bom. falar também. Uma viagem. Uma viagem? Pode ser que queira fazer também. Eu quero fazer uma viagem para a França. Ai, Que meu delícia. sonho também. Se Deus quiser. Sim. Certo, e foi isso. Foi isso. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada por ter Eu que aceitado. agradeço, gente. Foi uma honra estar com vocês, conversar, né, sobre esse tema tão importante e agradecer a Unimed por criar esses espaços, né? Agradecer a vocês por conduzirem de uma forma tão legal. Imagina. E esse foi mais um episódio do podcast Mude um Hábito da Unimed Marília. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, seguir lá no Instagram e até mais!